O dividend yield da KLBN4 é bom? O dividend yield é importante para os investidores, pois indica a rentabilidade que eles podem esperar receber em relação ao preço atual da cotação, considerando o pagamento de dividendos. Bora analisar os dividendos da Klabin. Salve família, eu me chamo William e serei o responsável por essa narração do Noé Investidor. A Klabin, código KLBN4 ou KLBN11, é uma das maiores empresas de papel e celulose do Brasil, com uma longa história de atuação no mercado. A companhia tem uma grande importância para a economia brasileira, pois é responsável por gerar empregos e movimentar a cadeia produtiva de diferentes regiões do país. Além disso, a Klabin tem um papel importante na Bolsa de Valores, sendo uma das empresas mais negociadas no mercado financeiro brasileiro. Investidores e analistas financeiros acompanham de perto os resultados e projeções da empresa, o que pode impactar diretamente o preço de suas ações. Dessa forma, a Klabin tem um papel fundamental no mercado financeiro brasileiro e na economia do país como um todo. O dividend yield é uma métrica utilizada no mercado financeiro para avaliar a rentabilidade de uma ação em relação aos dividendos que ela paga. Em outra palavra, o dividend yield é a proporção entre o dividendo pago por uma empresa e o preço de sua ação. Ele é expresso em porcentagem e indica qual é o retorno que o investidor pode obter com os dividendos pagos pela empresa. Por exemplo, se uma empresa paga R$1 de dividendo por ação e sua cotação atual é de R$20, o dividend yield será de 5%. Isso significa que o investidor que comprou a ação por R$20 receberá um retorno de 5% sobre o valor investido em forma de dividendos. Esse indicador é uma métrica importante para investidores que buscam investimentos de longo prazo e que desejam obter renda por meio de dividendos. Esse conceito é fundamental para o seu like e a sua inscrição no Noé Investidor. E se você já faz parte da família do Noé, o meu muito obrigado. O dividend yield é uma métrica utilizada no mercado financeiro para avaliar essa rentabilidade da ação. No caso da Klabin, o dividend yield atualmente é de 7,59% conforme data da gravação. Isso significa que a empresa está distribuindo uma boa parte do seu lucro aos acionistas na forma de dividendos. O cálculo do dividend yield é simples, basta dividir o valor do dividendo pago pela empresa pelo preço da ação e multiplicar por 100. Considerando que o preço da ação da Klabin está atualmente em R$4, conforme data da gravação, o investidor que comprar uma ação da empresa poderá receber um dividendo de 30 centavos, 7,59% de R$4 por ação da KLBN4. É importante ressaltar que o dividend yield é uma métrica que pode variar ao longo do tempo, dependendo dos resultados da empresa e da sua política de distribuição de dividendos. Por isso, é fundamental que os investidores acompanhem de perto a evolução do dividend yield de uma empresa antes de investir em suas ações. Apesar de ser uma métrica importante para os investidores que buscam obter uma renda por meio de dividendos, o dividend yield apresenta alguns riscos que podem ser considerados. Um dos principais riscos é a possibilidade da empresa reduzir ou suspender o pagamento de dividendos. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a empresa estiver passando por dificuldades financeiras ou precisar utilizar o lucro para investir em novos projetos. Nesse caso, o investidor pode ter uma queda na sua renda e no valor das suas ações. Outro risco do dividend yield é que ele pode ser influenciado por fatores externos, como as flutuações do mercado financeiro e a situação econômica do país. Por exemplo, em momentos de crise econômica, as empresas tendem a reduzir ou suspender o pagamento de dividendos para preservar seu caixa. Além disso, a mudança na política econômica e na legislação também podem afetar o dividend yield das empresas. Por isso, é fundamental que investidores façam uma análise cuidadosa da situação financeira e da política de distribuição de dividendos das empresas antes de investir em suas ações.
Para estudar de uma forma mais efetiva sobre dividend yield, é importante criar um plano de ação. Esse plano pode incluir a leitura de livros sobre o assunto, como O Jeito Peter Lynch de Investir e Ações Comuns, Lucros Extraordinários, bem como a busca por informações em sites especializados em investimentos. Além disso, é recomendável acompanhar notícias e análises sobre empresas que apresentam bons índices de dividend yield. Na hora de estudar, é importante prestar atenção em alguns pontos para garantir que o aprendizado seja efetivo. É recomendável começar pelo básico, entendendo o que é dividend yield, como ele é calculado e quais são os principais fatores que influenciam essa métrica. Depois, é importante se aprofundar em estudos de caso de empresas que possuem um histórico consistente de distribuição de dividendos e também é muito importante aprender a avaliar se o dividend yield é sustentável ou se está sendo influenciado por fatores temporários, como uma crise econômica. Por fim, é fundamental colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos, investindo em empresas que apresentam bom dividend yield, mas sempre avaliando cuidadosamente os riscos envolvidos. Quer entender mais sobre o mundo dos investimentos? Então visite nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até a próxima e valeu!